Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Mais um dia, um grande dia hoje. E hoje eu vou deixar uma mensagem aqui para a gente refletir sobre as emoções, né? E como dominar, como ter essa inteligência emocional para dominar sobre as emoções. Como nós deveríamos pensar e ter as atitudes voltadas para sentimentos e emoções. Vamos supor que uma determinada pessoa ficou em coma por vários anos. E aí ela pegou e, e acorda desse coma depois de muitos anos, sem ter aprendido nada da vida, não ter tido ser relacionado com ninguém, não ter conseguido fazer nenhuma progressão nas suas atividades cognitivas, né? De aprendizado, de perceber o mundo ao redor, porque estava em coma, então ela não tinha como se desenvolver emocionalmente. Então, com esse exemplo que a gente está dando aí dessa pessoa, a gente vai descrever um pouco da emoção e sentimento. O que é emoção, o que é sentimento, para a gente tentar entender por que nós temos essas reações e muitas vezes não sabemos dar um nome para essas reações. Então, a emoção é uma resposta psicofisiológica de curta duração e alta intensidade. O que quer dizer isso? É rápido e muito intenso. É um susto, medo, raiva, uma surpresa, uma alegria. A duração bem curta, geralmente a intensidade é muito alta, o susto, né? Você pode ter uma reação ali de dar um grito, de soltar um prato no chão. Natureza biológica geralmente vai dar uma descarga de adrenalina, vai dilatar a pupila, você pode ficar tremendo também, as expressões faciais também podem mudar, a manifestação corporal, batimentos cardíacos, a respiração pode mudar também, liberação de hormônios e aquela descarga de adrenalina. Então a emoção é algo rápido e intenso. Geralmente causa medo, raiva, surpresa e alegria, tá? Vamos para o sentimento agora. O sentimento é uma experiência consciente, subjetiva, de uma emoção. Ele surge depois da emoção e envolve a avaliação e a interpretação cognitiva dessa resposta fisiológica. E é mais duradoura e menos intensa que a emoção que a originou. Então, o sentimento é a luz que a gente coloca em cima da emoção. É de longas horas, ou dias ou anos, a intensidade é mais suave, né, menos explosiva, uma natureza psicológica, consciente, mental, e o que pensamos sobre a emoção. Então vamos lá, dar o exemplo de estar andando numa calçada, numa avenida movimentada, tranquilamente, a gente está andando e de repente se ouve um barulho, pá! Como se tivesse explodido um pneu. A primeira reação que provavelmente as pessoas naturalmente vão ter é olhar de onde vem esse barulho, porque o cérebro vai fazer com que haja uma proteção do indivíduo ali, daquela pessoa, naquele momento. Então, o cérebro vai fazer vários cálculos rápidos ali de fuga, de proteção, de se abaixar ou de correr, ou de levar a mão ao rosto para se proteger. Geralmente vai dar uma descarga de adrenalina muito alta, né? Vai ser um rápido, intenso, e o cérebro procura proteger o indivíduo. Então, automaticamente a pessoa vai olhar. E quando ele olha que foi só um pneu que furou de um carro que estava passando qualquer, ele vai jogar luz sobre essa emoção do susto, né? Daquele medo repentino, de toda aquela adrenalina que foi sentida, e vai tranquilizar todo aquele ser humano. Então, o sentimento e a emoção trabalham
praticamente juntos, né? Se emociona e depois leva um entendimento em cima daquele medo, daquela raiva, ou daquela surpresa, ou daquela alegria. Exemplos de sentimento: ansiedade, ressentimento e encantamento. O encantamento é engraçado, que é o estado de satisfação e prazer duradouro que permanece após a surpresa de um presente inesperado, por exemplo. Contentamento ou amor, né? / amor. O estado estável de bem-estar, afeto profundo, construído a partir de inúmeros momentos de alegria, de várias emoções, se cria ali um certo contentamento. É agradável ficar perto de outra pessoa, gera-se aquele estado emocional duradouro que é o amor. E por que devemos estudar isso? Lá em Provérbios 19, diz assim: Provérbios 19:11. A prudência do homem faz reter a sua ira, e a glória sua o passar por cima da transgressão. O que quer dizer esse provérbio? Vamos lá. Vamos entender o que é prudência. Prudência refere-se a uma variedade de cuidados, precauções e sabedoria tomada para evitar perigos ou consequências negativas. Então, a prudência é uma forma também de nos proteger, tomar umas determinadas precauções e junto com a sabedoria. Então, saber avaliar se aquilo é bom ou não, né? Para mim, a palavra é frequentemente usada no plural para descrever as medidas cautelosas ou a qualidade de ser sensato, moderado, ponderado ao agir ou falar. Então, o que é ponderar, né? Lembra de um pêndulo? Você coloca o pêndulo, ele vai para um lado ou para o outro. Ele não tem o meio termo. Ou ele é muito triste, depressivo, ou ele é muito eufórico. Ele não tem um meio termo ali das suas emoções, dos seus sentimentos. Então, a prudência vai fazer com que a pessoa tome a decisão mais cabível para aquele momento. A qualidade dessa palavra é a característica de quem age com cautela, sensatez, com moderação e paciência. A ação refere-se aos cuidados que toma antecipadamente para evitar perigos ou problemas, como a prudência na condução de um veículo. Então, a prudência não vai correr. Se a pista está falando que é a 40 km por hora, que a curva é perigosa, você não vai acelerar na curva. Você vai manter aquilo que a pista está te pedindo, que está sinalizando, não é nem pedindo. A pista está sinalizando, por isso que são os sinais de trânsito, né? Ela está te sinalizando que ali pode ocorrer um acidente se você ultrapassar muito aquele limite de velocidade. Então alguém já fez um cálculo, alguém já colocou aquela placa ali naquele lugar estrategicamente para alertar o indivíduo, para ele ser sinalizado e agir com prudência. Pode ser imprudente? O que é o cara imprudente? O cara imprudente vai entrar a 120 km por hora numa curva que era para fazer a 40 e vai sofrer as consequências, né? Provavelmente causar um acidente para ele e para outras pessoas inocentes ainda por cima, né? Então, a prudência do homem faz reter a sua ira, e a glória sua o passar por cima da transgressão. Essa segunda parte, que é a glória sua e passar por cima da transgressão, o que é isso? É a ação, né, Então, lá em Provérbios 19:11, a prudência do homem faz reter a sua ira. Então a gente já falou da prudência, já falamos das emoções, né, da ira, que a ira é uma emoção, se irar, se ela for de curta duração e muito explosiva, é aquela ira, aquela raiva que
que se tomar alguma decisão naquele momento pode prejudicar alguém ou a própria pessoa. E a segunda parte do versículo fala: e é glória sua o passar por cima da transgressão. Vamos falar um pouco sobre isso. O que é essa segunda parte do versículo? A maior honra e a verdadeira força de uma pessoa, a sua glória, residem na sua capacidade de ignorar, de perdoar ou não retaliar uma ofensa ou injúria que lhe foi cometida. Então, a maior honra para uma pessoa, a maior vitória, vamos colocar isso entre aspas, é quando você não reage. Você sabe se colocar no seu devido lugar, você ignora aquela ofensa, você perdoa e você não se vinga, né? Você não vai retaliar. Em vez de buscar a vingança ou justiça imediata, mediante esse reativo, né? Naquele determinado momento, a virtude mais elevada é mostrar compaixão e autocontrole, permitindo que a paz prevaleça. Muitas pessoas falam assim: eu não quero estar com a razão, eu quero estar com a paz, né? Porque elas começaram um nível de maturidade que muitas vezes o mais importante não é estar com a razão, é manter a paz. Às vezes vai ter um conflito ali, vai ter um transtorno de ideias, uma convergência ou um desacordo de ideias, mas quando a gente sabe colocar luz sobre a ideia do outro e ver se a reação que ele vai tomar, o que eu vou tomar, está dentro de algo que vai me beneficiar, é plausível você tomar uma decisão de continuar conversando sobre aquele assunto até chegar a um entendimento. Mas quando a pessoa está transtornada, já está alterada, você já vê que aumentou o tom de voz, a melhor coisa a fazer é não entrar no embate ou num determinado conflito, para não chegar num combate, né? Para não chegar a vias de agressão física e etc. Então, emoção e sentimento está ligado muito com esse versículo, né, de Provérbios, onde o domínio, o controle das suas emoções precisam ser feitos. E eu vou trazer um exercício agora para a gente fazer, para a gente ir identificando emoções e sentimentos. Exercício. A gente vai um exercício de relaxamento para identificar emoções e sentimentos. Vamos imaginar que nós estamos sentados de frente para o mar, com os olhos suavemente fechados, sentados de frente para o mar, sentindo a areia fresca e macia. Você está de frente para o mar, mas seus olhos estão fechados. Quais as sensações físicas que você pode sentir ali? A brisa do mar, aquele salgado da água, a brisa batendo no seu rosto. Ouça o ritmo constante e repetitivo das ondas quebrando. Sinta o cheiro da maresia, o calor do sol na sua pele. Quais as emoções que isso pode te trazer? Sinta uma calma instantânea pela monotonia do som. Talvez uma ligeira melancolia ou nostalgia pela vastidão do horizonte. Sentimentos de conscientes desenvolve de uma sensação de paz profunda e insignificância perante a natureza. A vastidão do mar e a nosso pequeno tamanho diante da grandiosidade do mar. Você se sente conectado ao ritmo do mundo com as ondas e experimentando uma serenidade. Então, o que nós podemos refletir, sentir
com esse primeiro exercício. Calma, nostalgia, melancolia, paz profunda, se sentir insignificante perante a natureza, se sentir conectado com o mundo ao redor, com o ritmo do mundo, e experimentar também um estado de serenidade. Vamos para o segundo. Segundo exercício, caminhando e descalço na grama. Agora mude o cenário. Você está agora em um campo aberto, caminhando lentamente descalço sobre a grama orvalhada. Quais as sensações físicas dos seus pés tocando aquela textura úmida e pontuda da grama? A sola dos teus pés tocando aquela grama. O que você percebe? Qual a temperatura? Tá frio? Tá morno? Tá suave? A suavidade da terra. Sinta o cheiro da terra molhada e da vida vegetal. Passe os pés sobre as folhas da grama. Quais são as emoções imediatas que te trazem ali? Alegria espontânea, simples, uma surpresa sensorial, uma ligeira surpresa pelo contato cru com a terra? Quais são os sentimentos conscientes que ali te trazem? Você se sente revigorado? Você se sente ancorado com os pés no chão, ali se sentindo que os teus pés são raízes de uma árvore frondosa? Há um sentimento de liberdade, de simplicidade, uma redescoberta do prazer nas coisas pequenas e básicas da vida? Pense por alguns instantes. Vamos para o terceiro exercício. Agora vamos caminhar no deserto. O ambiente muda drasticamente, um calor intenso. Você caminha lentamente sobre as dunas de areia, seca e interminável. Aquela areia entrando nos seus lábios, nos seus olhos, na sua orelha. Sinta o calor, seco e opressor. O vento carregado de poeira batendo na sua pele. E o silêncio absoluto. A areia sob os seus pés é instável e quente. Quais são as emoções que te trazem nesse lugar, nesse ambiente? Uma ansiedade, um medo leve gerado pela vastidão e pela falta de referências. Porque todos os lugares que você olha é o mesmo cenário, dunas e dunas. Uma inquietação pela ausência da vida, uma sensação de estar perdido, sem rumo, sem orientação. Aquele calor intenso, a sede, o medo de não conseguir chegar ao seu destino. Quais os sentimentos que você pode perceber após sentir essas primeiras emoções? Solidão, resiliência, vou conseguir atravessar esse deserto, vou conseguir chegar no oásis, vou encontrar um lugar para saciar minha sede. Você é confrontado com a sua própria força interior para persistir apesar da dificuldade. É um sentimento de introspecção forçada. Você olha para dentro de você e você sente uma força avassaladora que vai te movimentar até a ação de atravessar aquele momento de dificuldade, de medo, de ansiedade. Pense por alguns segundos. Vamos para o quarto exercício. No quarto exercício, no topo de uma montanha, finalmente você chega ao cume de uma montanha alta, olhando para o mundo abaixo. Sensações físicas. O ar é fino e frio. O vento sopra. Sinta a tensão da altitude e o cansaço da subida, misturado à visão ampla. Aquela sensação de alívio e de vitória, de satisfação de ter chegado ao topo do mundo. Aquela satisfação intensa pela conquista, uma admiração arrebatadora pela beleza da paisagem, uma euforia, um sentimento de gratidão. Quais os sentimentos que podem tomar ali você naquele momento?
sentimentos de ser vitorioso, de ser poderoso. Há um sentimento de perspectiva. Seus problemas parecem pequenos lá de cima. Você experimenta a gratidão pela jornada e a conexão com algo muito maior. Respire fundo, lentamente, em todos os exercícios. Abra os olhos e traga essas sensações de volta para o seu momento presente. E se pergunte, qual desses cenários despertou as emoções e sentimentos mais fortes em você? E depois me comenta aqui para eu saber quais foram os sentimentos, as emoções mais fortes e qual foi o cenário. Foi o 1, o 2, o 3 ou o 4? Qual a importância de fazer esses exercícios? A importância é você tirar um tempo para você, identificar cada sensação que você está sentindo em cada ambiente, né? Seja ele da montanha, seja ele do deserto, seja ele da grama, seja ele de frente para o mar. Quais são as emoções? Qual é o primeiro pensamento que você vai ter? É a emoção. E depois, algo que vai te tranquilizar, que vai ser mais duradouro, vai ser os teus sentimentos. E você ir registrando isso dentro da sua mente, do seu corpo, quais são essas emoções e esses sentimentos. Para quê? Para você ter um autocontrole da sua inteligência emocional, para você criar habilidades com momentos da vida, para nós podermos, em determinadas circunstâncias que a vida se apresentar, podemos ter calma, podemos ter uma satisfação, podemos ter momentos de vitória, de se sentir poderoso, de gratidão, sem ser arrogante, sem precisar humilhar ninguém, sem precisar entrar em combate, mas confrontando todas essas emoções e sentimentos e se sentindo fazendo parte da humanidade, que é essa possibilidade do ser humano ímpar de poder sentir essas coisas, de poder ressignificar cada uma das emoções. Obrigado por ter escutado o áudio até aqui. Tamo junto. Até depois do fim.